Oi, meu nome é Ives Santos, moro em Vespasiano, Minas Gerais, Brasil. Eu moro em Minas Gerais a vida toda. Eu nasci em Minas Gerais, mas em Vespasiano eu moro há 3 anos. A confeitaria é minha paixão, assim, é meu xodó. É um trem maravilhoso a confeitaria, é um trem que eu amo. A confeitaria, ela me chama a atenção de todas as formas, porque você junta várias coisas, vários ingredientes, e aquilo se torna uma coisa deliciosa, perfumada, bonita. A confeitaria é o que me encanta, porque quando você prepara um bolo de aniversário, ou um doce, ou uma sobremesa para uma pessoa, você faz aquilo exclusivamente para ela. Então você escolhe tudo pensando na pessoa. Desde o preparo da massa, a cor da massa, o ingrediente principal que vai chamar atenção na massa, o recheio do bolo ou o sabor do doce. A confeitaria é minha paixão. E essa história de gostar muito da confeitaria veio porque quando os meus filhos nasceram, eles gostavam de bolo, cada um dos dois gostava de um determinado sabor de bolo. E a gente começou a pedir para fazer e nunca vinha do jeito que eles queriam. E eu percebi que o bolo é o mais importante no seu aniversário, é o ingrediente mais importante que você vai comer, apresentar. Ele tem que ter as suas características, ele tem que ter um pouco de você em tudo. Então eu comecei a fazer o bolo dos meus filhos e todos os convidados que iam, os amigos, ficava apaixonado com o sabor do bolo. E eles falavam, é o meu bolo, tem o que eu gosto. Aí me fez amar mais ainda, até aflorar e eu começar a trabalhar com confeitaria. Vai ficar mais bonito, né? A minha mãe, ela era assim uma excelente cozinheira, dona de casa, e ela preparava toda a nossa alimentação em casa. Desde o café da manhã até o jantar, o chá da noite, ela preparava. E desde pequena, ela começou a me ensinar essas coisas que ela fazia. Ela me ensinou a lavar as verduras, me colocava para ajudar ela a fazer as coisas em casa, a alimentação. E eu fui me apaixonando pelo cheiro que tinha a nossa casa, o perfume dos alimentos sendo preparados. O cuidado dela ao preparar cada alimento, que tudo tinha que ser com amor específico para a gente, assim. Não podia ser de qualquer jeito, ela tinha toda uma doçura para preparar o alimento, para acender o fogão a lenha. Os horários eram muito obedecidos, todas as etapas do dia, do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar. Ela fazia questão das refeições dentro de casa, juntos, de tudo estar preparado com carinho. E eu comecei a me apaixonar por isso. Cozinhar para mim é um ato de amor, é uma declaração de amor. Eu nunca fui para a escola. Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu comecei a trabalhar com 9 anos. Eu comecei a trabalhar fora para ajudar em casa. Quando eu tinha 13 anos, eu fui convidada para trabalhar em São Paulo como babá. Só que quando chegou lá, na verdade, eu fui trabalhar também na cozinha. Era eu que preparava os alimentos.
E aquilo para mim foi um desafio, porque pela primeira vez eu estava longe da minha mãe e ao mesmo tempo eu coloquei tudo em prática que ela me ensinou. E fui me apaixonando cada vez mais pela alimentação, por preparar os alimentos, pela comida, pelo perfume. Quando eu tinha 16 anos, eu fui trabalhar no Rio de Janeiro também, para duas famílias totalmente o oposto. Uma nordestina e uma francesa. E eu trabalhava nos dois intervalos. Eu trabalhava de 6 da manhã às 11 da noite na preparação de alimento. Toda a refeição das duas famílias, quem fazia era eu, desde o café da manhã, o almoço e o jantar. Com 18 anos eu voltei para Belo Horizonte e comecei a trabalhar nessa área também. Só que nessa época era muito difícil conseguir emprego. E eu fui morar com uma amiga minha e eu comecei a prestar serviço nessa área. Eu comecei a ir trabalhar para as pessoas, eu ia até as casas delas, preparava toda a refeição e à tarde eu ia para minha casa. E elas começaram a me chamar para fazer coisas como preparar as festas das crianças, preparar os lanches para as crianças levar para a escola. E eu comecei a gostar disso. E comecei sempre a trabalhar nessa área de alimentação. Cozinhar para mim é como se você estivesse entregando o melhor de você para o outro. Isso é algo que você só consegue fazer se você amar muito o que você faz. E não precisa ser tudo muito caro. Tudo tem que ser com capricho. Desde um café a um prato maior, mas tudo tem que ser com capricho. Você começa da obrigação para a excelência. Aí você tem um resultado maravilhoso. E nós não somos ímpar. O único ser ímpar é Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito. Ele é ímpar. Nós somos pares. Corpo e espírito. Somos alma e coração, sempre pares. E isso é tão nítido que faz a gente reviver, guardar na memória. A gente guarda na memória espiritual, na memória tudo isso que você prepara ou que você come, desde o bem feito ao mais ou menos. Quando você come algo ou você prepara algo que está guardado na sua memória há muito tempo, você tem aquele E quando você tem algo que não é muito bom, que não foi preparado com tanto amor, que talvez o seu paladar não gosta. Isso é tão espiritualmente rico que eu guardo na memória coisas da minha mãe, a minha mãe tem 27 anos que faleceu o seu corpo físico. Mas eu consigo sentir o cheiro e o preparo das coisas dela como se fosse hoje, como se ela estivesse aqui hoje. A minha mãe, nós somos 4 irmãos e somos de idade bem diferente, porque é 4 anos de diferença de um filho para o outro. Mas entre eu e meu irmão mais velho tem um alimento, assim, um queijo aqui de Minas exclusivo, que ele é tipo uma mussarela, porém ele é em forma de trancinha. E a minha mãe sempre fazia esse queijo pra gente, mas de acordo com o tamanho, com a idade do filho, ela fazia os tamanhos diferentes. E eu lembro que o meu era sempre menor, mas era tão perfeito, era tão linda aquele gesto, ela fazia muitos. Eu acho que ela me ensinou a amar queijo. Então eu acredito que
A conexão do alimento com seu corpo e seu espírito é plena. Ela é plena, não tem como separar isso de você. Não tem como. O alimento, ele chega a ser uma medicação para o nosso corpo, para a nossa alma. Porque o importante não é a quantidade, não é o valor financeiro. É o valor emocional e espiritual no qual aquele alimento foi preparado, foi plantado, foi processado, foi preparado e foi ingerido. Isso é uma conexão de espírito, corpo e amor. Faça da cozinha da sua casa o melhor restaurante do mundo. É lá onde tudo acontece. Todos nós sabemos cozinhar. Todos já nascemos com isso. Todos. É a forma com que você vê isso que faz a diferença. Nunca vá para a sua cozinha com o peso da obrigação de ter que fazer. Se você acordar hoje e decidir que você não quer fazer, tudo bem, não faça. Mas nunca faça por obrigação. A não ser que você comece da obrigação para a excelência. Mas se você fizer tudo mais ou menos, não faça. Não seja medíocre. Mais ou menos, não seja morno. Deus não, em Apocalipse, Deus fala que não é bom ser morno. Não é bom. Ou você seja frio a ponto de falar, não quero, não vou fazer. E tudo bem ser frio. A gente precisa do frio para desacelerar o aquecimento. Ou você seja quente, a ponto, nossa, eu vou fazer, eu vou lá, eu vou fazer o melhor café da manhã. Que temos? Pão, manteiga e café. Ok. Faça um pão na chapa, faça um pão na panela, faça um pão esquentado, mas faça o melhor pão da sua vida. Cozinhar, fazer a refeição, comer uma refeição, não é algo para ser simplesmente feito de qualquer jeito. É algo para você respirar e fechar os olhos e Nunca pensei em me despedir da cozinha. A cozinha acho que é o lugar que eu mais gosto na minha casa. Eu amo uma cozinha, independente do tamanho, se ela é grande, se ela é bonita, a cozinha é o lugar mágico onde tudo acontece na cozinha. A cozinha é onde você recebe os amigos, onde você prepara uma porção de amor ou uma porção de raiva. A cozinha é exatamente onde tudo acontece, onde toda a mágica, onde tudo aflora, onde é um espaço entre você e Deus. Ali você pode não gostar do que. Talvez você não goste de cozinhar hoje, a refeição do dia todo, mas em algum momento você vai precisar da cozinha, você vai estar lá. Você acorda, pensa, um café, vou tomar um café. Mesmo que você vá fazer suas refeições na rua, passou pela cozinha. Porque alguém usou a cozinha para preparar aquilo para você, mesmo que não seja você preparando. Então, assim, eu espero, até meu último dia de vida, poder estar numa cozinha.